E para já que está outro registro dos tempos que vivemos, Portugal destaca-se entre os países da moeda única onde mais se cortou na despesa com salários da função pública. Não há mesmo comparações possíveis entre os 17 do euro, de acordo com o último relatório do FMI. Os dados agora divulgados confirmam ainda uma recessão no próximo ano e o Fundo alerta também como é que eles foram descobrir isto? Para o perigo do aumento de impostos no crescimento do país a longo prazo. Vamos ver. Não há uma bola de cristal. Há previsões, estimativas. Desta vez o FMI, a economia portuguesa, irá encolher 1% no próximo ano. Este ano a queda será de 3%. Números que batem quase certo com as previsões do governo. E haverá em 2013 apenas 2 economias na zona euro com uma recessão mais profunda: a Grécia e a Espanha. Países que lideram também as taxas de desemprego acima dos 25%. Em 2013, por cá deverá atingir a fasquia dos 16%. Já na luta contra o déficit, espera o FMI 1,9% do PIB em 2015 e assim irá permanecer no ano seguinte. A partir daí, a tendência é para baixar. O governo assumiu o compromisso de 4,5% no próximo ano, 3% em 2014, já em linha com as regras de Bruxelas. E neste combate ao déficit, o FMI lembra a tendência inicial para se implementarem medidas do lado da receita. Deixa por isso um alerta. Um forte aumento de impostos, aliado a um intenso ajuste orçamental, vai ter consequências no crescimento económico a longo prazo. Pede, por isso, medidas nesse sentido. Tem sido grande o esforço do lado da receita. Quanto à despesa, o FMI realça a redução com salários de funcionários públicos. Um passo que o fundo considera uma componente-chave no sucesso da consolidação orçamental, não só aqui, mas em todos os países em dificuldades. Portugal foi assim o país onde sentiu o maior corte nos salários dos trabalhadores do Estado, isto no período entre 2009 e 2012, fora da zona euro. E em comparação com outros países, só a Roménia ficou à nossa frente. E depois há a dívida pública, outro problema a resolver, com o FMI em linha com as previsões do governo. Deverá ficar este ano próxima dos 120% do PIB e começa a descer a partir de 2013. E está, portanto, uma conclusão interessante a que o Fundo conseguiu chegar. Quanto maior a carga fiscal, menos possibilidades de um país crescer. Acho que é de registar. É de registar e é irónico quando nós vimos que atualmente nós temos uma proposta, pelo menos em termos de impostos, que chega a níveis confiscatórios, quando nós temos IRS taxas de 54,5%, quando nós temos aumentos no IMI, quando nós temos aumentos no tabaco, quando nós temos aumentos de tudo isto, entramos já naquela questão de se realmente quem é que é mais importante, se é o Estado, se é a pessoa, se é o indivíduo, não é? Que é a Magna Carta de 1215, em que é dito que não pode haver tributação sem representação. E aqui já não há representação, porque eu acho que nós estamos a entrar ou numa sociedade marxista ou numa sociedade dirigista, na medida em que há uma coletivização dos bens, quer dos privados, quer dos meios de produção. Porque as medidas vão desde o IMI sobre as casas, o IRS sobre os rendimentos das pessoas, sobre as empresas e, naturalmente, também há que reconhecer ao Governo, têm sido feitas reformas económicas, nos últimos 30 anos não foram, mas o Governo não consegue cortar naquela despesa que seria uma despesa que seria alimentadora de um verdadeiro corrigir do déficit, que é a dos lobbies e a desses poderes instalados misturados com o poder económico. Que estão a determinar que estas cargas fiscais se mantenham sobre... Exato, e eu vejo sempre a figura do Primeiro-Ministro e do líder da oposição a combaterem uma hidra,
ou a combaterem a hidra de Lerna. Exatamente. O Tiago fez o favor de nos fazer uma ilustração. Aí está ela. Aí está a hidra. Na mitologia, a hidra tinha propriedades incríveis. Cortava-se uma cabeça e nasciam duas, acho eu. Exatamente, e necessitava de cada vez mais alimento. E nós temos a hidra, ou temos Cerberus, que também se pode representar, que só deixava passar por si os mortos. Temos cerca de 10 milhões, o guarda do inferno, e que não deixava passar a não ser as almas, nada com o corpo passava por ele, era imediatamente morto. São imagens muito dolorosas de como nos está a ver neste momento. Mas é como estou a ver, quer dizer, porque o nível de impostos está a esmagar a população toda. Porque não são encarados estes lobbies. Mas quem é que é? Porque quando nós passamos 30 anos a alimentar Cerberus e a hidra, que crescem com o alimento, que crescem com o sofrimento dos outros, que crescem com a posse dos bens dos outros, que lhes é transferido para eles, como é que alguém, seja primeiro-ministro, seja da oposição, se vai opor a estes poderes? É por isso que nós podemos dizer que, com este orçamento e outros anteriores, e muito disto foi provocado nos últimos 10 anos do período socialista, com a alimentação dos lobbies e das corporações e de outras coisas, que têm poderes tão grandes, têm tentáculos tão grandes, que já não há partido, porque isto é transversal aos partidos, não há partido que consiga fazer-lhes face. E tem que haver um pacto de regime que vá combater esta realidade. Porque se nós olhássemos... Ouça, Tiago, um pacto de regime de homens bons que combata a situação, que identifica os problemas e que evite, no fim de contas, a desagregação inteira de um país. Mas cada vez que alguém tenta tocar em alguma coisa, e eu tenho a experiência de ter trazido aqui números curiosos, absolutamente insofismáveis acerca do custo de uma empresa pública que é a RTP. E fui crucificado durante semanas. E ainda circulam curiosíssimos produtos na net sobre mim. Quem quer que tenha tentado tocar no que quer que seja é morto em Portugal. É morto e, quer dizer, eu acho que por isso é que eu acho que a figura da hidra e Cerberus ainda para mim ainda é mais descritiva. Cerberus, exatamente, porque ninguém passava o rio sem passar por Cerberus e só passava morto. Por isso, quando nós pensamos na besta e pensamos em tudo isto e pensamos... Acredito que eu tenho pensado na besta nos últimos tempos. E que nós temos uma coletivização quase dos meios de produção e de todos os meios de capital com isto, é verdadeiramente impressionante. Ruptura com isto. Como é que é possível? A ruptura com isto, eu começo a pensar... Com o mesmo sistema político, conseguimos a ruptura com isto? Eu já não sei, porque quer o líder da oposição, quer o próprio governo, parecem não ter poder para se reunirem e realmente quererem fazer face com sentido de Estado a estes poderes. Mas provavelmente serão destruídos. E o líder da oposição, que, por exemplo, contesta o que se está a fazer, se for para o governo, vai fazer igual ou pior. Estes, pelo menos, fazem reformas económicas. Nos governos anteriores não foram feitas reformas económicas. Estão a fazer alguma coisa para o futuro crescimento. Mas nós temos 10 milhões de portugueses que estão vestidos como pobres, com roupa rasgada, e é esses que vamos tirar para alimentar estes monstros. E uma parte para a dívida pública. Mas estes monstros são grande parte da dívida. Nós temos áreas, e isto são várias, são muitas. Eu falei agora da RTP, mas falo da CP, por exemplo. 22 sindicatos, com 22 aditamentos às questões salariais. 22 greves diferentes, necessariamente, se os senhores as quiserem fazer, e conseguem-nas fazer. Temos a conta da EDP, que também já referi aqui, julgo até que consigo. Sim. Pelos tais 30 kWh que nós consumimos, acabamos por pagar 30 euros, acabamos por pagar 100 e tal, não é? Exatamente. Porque, entretanto, inventámos uma série de coisas que se saracoteiam nas ondas
ao largo das costas do norte do país, que não produzem eletricidade de modo nenhum, mas que a EDP paga. Portanto, nacionalizámos o BPN também. Exatamente. Nacionalizámos os prejuízos do BPN. Exatamente. E entregámos a SLN a gente que apenas mudou de nome e mudou de offshore, por exemplo. Aí é por isso que eu acho 7 vezes e meio ao custo da ponte de 25 de Abril, já disse isso também. É por isso que o sistema é cancerígeno. Nós não conseguimos criar um sistema democrático como o sistema democrático que se renove e tenha capacidade de se manter uma democracia. Nós temos partidos que se reforçam impedindo o aparecimento da sociedade civil e o aparecimento de alternativas e que alimentam e se autoalimentam do poder e de todos os cidadãos. Como ele está concebido, isto é uma tese, apenas Sim. que eu gostava de ouvir o seu comentário. O nosso Estado só tem existência possível num conceito social assistencial constante por parte do Estado. O setor privado não tem energia nem vitalidade suficiente para o setor privado para conseguir romper ele próprio com o setor privado não tem poder suficiente. O setor privado é um escravo, é um servo da gleba deste sistema e é mantido como servo da gleba. É-lhe dado o suficiente para subsistir pura e simplesmente ou se alimentar sem morrer. Mas é que eu já não sei se nós não estamos a entrar na parte em que tiramos a roupa, tiramos a comida e agora estamos a tirar a pele. E se tirarmos a pele, tiramos a vida. E eu acho que nós estamos a entrar já neste ponto. E acho que o sistema político português não tem soluções para isto, quer dizer, a não ser que nós entremos numa ditadura, e infelizmente historicamente elas repetem-se, ou num sistema de período de república, com assassinatos e essas coisas, porque a transferência de bens e de poderes dos cidadãos é esmagadora. E eu acho que estamos no sentido de uma coletivização, quer dizer, eu acho que o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista... Como disse tão bem há pouco, tanto pode ser de índole marxista como dirigista para qualquer outra filosofia. E com a alimentação... Mas é uma coletivização. É uma coletivização, porque nós estamos com níveis de impostos... até um extraordinário nome do imposto de solidariedade, que eu acho que é uma coisa curiosíssima. E quando eu olho para como as taxas que nós temos já empobrecem sucessivamente as pessoas. O que é isto? Senão retirar e coletivizar e aumentar o peso do Estado. Agora, isto já chega ao ponto das pessoas terem que entregar os seus bens, entregarem aquilo que têm. Isto viola já tudo, viola a Carta dos Direitos Humanos que defende o caso do IMI, a propriedade privada, o IMI. Como ele está estruturado, é para isso? O IMI por exemplo, o aumento do IMI é feito para beneficiar os municípios que abusaram e fizeram algumas coisas até próximas das criminais e outras criminais que são aí demonstradas, e então vão ter um prémio de um aumento brutal de receita retirada outra vez aos 10 milhões de portugueses que se encontram na pobreza. Quer dizer, fizeram a festa e vão continuar a abrir os melhores champanhe, o melhor caviar, com base nos 10 milhões de portugueses. E temos, por outro lado, aquela aristocracia política ou económica que também continua a manter-se ligada, intimamente ligada, a todos os partidos. Por isso, eu vejo aqui, parece-me um certo gozo à Magna Carta, não é, que dizia que nós temos que ser, nós é que os governos nos representam e aos nossos interesses. Parecem representar, porque têm medo da Hidra e do Cerberus, desses lobbies, parecem representar pura e simplesmente a sua existência e a manutenção da mesma situação. E, claro, o pagamento aos credores, porque os credores do exterior também querem ser pagos à custa do empobrecimento. E nós temos vindo a ver esta degradação, por exemplo, nos últimos 10 a 15 anos, ainda mais acentuada, em que temos um empobrecimento do setor privado cada vez mais. E o setor privado não tem energia, e o setor privado começa a fugir
muito rápido de Portugal, e eu vejo isso no escritório. Como é que lê, por exemplo, a crescente aceitação, que é fácil de seguir, de qualquer pessoa que veja a taxa de impostos a que está a ser sujeita, é fácil de seguir qualquer discurso demagógico a dizer isto não pode ser assim. Mas há uma ocupação por parte de uma zona esquerda da nossa manifestação política que é particularmente intensa. Refiro-me nomeadamente ao Partido Comunista Português, refiro-me ao Bloco de Esquerda. Até porque lhes são dadas de mão beijada questões que são fáceis de argumentar. Com argumentos profundos como isto não pode ser assim. De facto não pode. Não pode. E nós estamos a alimentar aquele perigo da desintegração da sociedade. Eu, aliás, acho que o IMI para o ano pode, mesmo com cláusulas de salvaguarda e com todos os outros impostos, pode levar a situações próximas das gregas e desagregação do próprio Estado. As pessoas que nos dirigem neste momento, o senhor conhece alguns, seguramente, ou pelo menos conhece de leitura das suas teses. Não são gente propriamente pérfida que esteja determinada a esmagar um país, mas o que é? Gente impotente que não consegue... Pareceu-me sempre gente honesta, direita e que tinha uma visão de futuro e que tinha, talvez, não tinha a noção da Hidra e de Cerberus e não tinha a noção de que nenhum ser humano passa pelo Cerberus ou passa pela Hidra. Quer dizer, tem que haver um sentido de Estado de todos os partidos a votarem contra estes interesses. E eu não vejo na oposição qualquer sentido de Estado. Viu no primeiro ano, agora não vejo no sentido de cortar nestes privilégios, nestes abusos. É interessante que nós só se liberalizássemos a dívida pública, provavelmente acabávamos com o déficit. Se deixasse de ser manipulada como é. Se pudesse ser comprada e vendida como a dívida americana. Se, por exemplo, conseguíssemos cortar de forma razoável para ambas as partes nestes privilégios das corporações, nos privilégios das PPPs, nos privilégios destas empresas que citou, e ter uma remuneração que é uma remuneração aceitável numa sociedade capitalista. Sabe. Isto é informação que é relativamente reservada, mas é exata. O Estado português está a financiar a reestruturação de uma refinaria da Galp. Que é das indústrias mais rentáveis que há no mundo. Quer dizer, é o que eu lhe digo. Está a financiar com os impostos acrescidos neste momento. Claro. A única coisa que eu posso dizer é que... As concessões de impostos, por exemplo. É que estes... Eu até poderia dizer uma coisa. Parece-me que estes senhores... estes monstros mitológicos que existem na realidade têm o poder de dizer os impostos que são lançados sobre nós para serem financiados e manterem-se saudáveis e insaciáveis, como a própria dívida pública. Só que é assim, o próprio inferno não conseguia, na mitologia, que coubessem lá todas as almas, só os mortos é que podiam passar. O que significa que ainda temos os vivos. E temos 10 milhões de vivos e temos muito risco... Poderíamos continuar aqui com esta situação. Com as alegorias que fossem... Mas podíamos pelo menos respeitar a Magna Carta, que era que os políticos deviam representar os nossos interesses. E não esquecer que impostos sem representação, ou no taxation ou without representation, levou à guerra da secessão nos Estados Unidos, em Boston. Exatamente, em Boston e na Índia e em inúmeros países que conseguiram a sua independência pela excessiva taxação, que sufocou esses países de tal forma que a solução foi a guerra. E é isso que eu acho isso que assusta. Que assusta e que não há muito poucas pessoas que estão, se calhar, alertas para o nível que nós chegamos.
E esquecemos muito rapidamente que foi há 3 décadas que um país inteiro de funcionários públicos onde não havia desemprego se esboroou. Exatamente. Para lá do Muro de Berlim. Exatamente. Um império inteiro. Exatamente. Aqui fica esta reflexão. Muito obrigado.